tarde, gente. Quase boa noite já, né? Porque já são 18h11, e já tá escuro, mas é muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da parte quarta, das esperanças e consolações, livro 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Ainda falando da natureza das penas, né, e desses gozos futuros, nós vamos trabalhar hoje as questões 976 até a 979. Hoje é um pouquinho mais extenso. Obrigada, Itamar. Então vamos lá para a questão 976. Vamos lá. Então, Kardec pergunta aos espíritos: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada, né, perturbada, vamos colocar assim, numa linguagem mais coloquial. Aí a resposta dos espíritos: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes tendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona o gozo quando são bem-sucedidos. Aí uma figura muito feliz, né? Daquele momento que dói o coração de um pai, de uma mãe, que é levar o filho para levar para tomar vacina. Tem coisa que tortura mais um pai só quando o filho está doente, né? Que você vê que ele vai chorar, mas a gente faz, porque a gente sabe que é extremamente necessário, que é saudável, que é para o bem, né, daquele nosso filho, daquele irmão que está sob nossa responsabilidade, levar ele para, né, cuidar. É um cuidado que você tem com seus filhos, né? Então vamos lá as nossas considerações. Eu sempre muito apoiada com o espírito de Miramês, que é um espírito muito inspirado e muito inspirador, né, nos seus esclarecimentos, e muitas vezes eles traz para a gente alguns questionamentos e dá aquela sacudida básica em nós que ainda estamos aqui encarnados, né? Então, nosso amigo Miramês, ele já traz para a gente o seguinte: que os espíritos superiores, eles não sentem as aflições com os sofrimentos humanos. Na verdade, eles assistem os seus tutelados com muita sabedoria e, acima de tudo, toleram a nossa ignorância ante os sofrimentos, né? A gente tem tendência de se desesperar, de sofrer, de sermos impacientes, mas os espíritos superiores, eles estão ali ao nosso lado, né? Nos toleram, nos assistem, nos acompanham, e a gente sempre pede, né, para que sejamos orientados e inspirados, porque eles sabem que, ao proceder dessa maneira, estarão nos auxiliando, pois somos como crianças espirituais. A gente ainda não alcançou a nossa maturidade espiritual e temos vamos dizer assim, uma certa dificuldade ainda de entendimento das questões espirituais, né? E também o Miramês nos traz o seguinte: que se esses benfeitores fossem sentir as aflições com os sofrimentos dos homens, daqueles pelos quais eles são responsáveis, o ambiente onde aquelas questões, onde vou colocar assim, aqueles testes, aquelas provas estão se passando, ficaria mais difícil para nós, porque eles estão ali do nosso lado. Se eles sofressem, vocês imaginam como nós nos sentiríamos, né? E aí, eles, na verdade, eles nos compreendem, nos dão esse apoio para que a gente possa superar e suportar a dor do despertamento dos valores internos que nós temos que despertar quando nós passamos por questões de sofrimento, dos sofrimentos que não entendemos, que são para o nosso crescimento. Ele também nos esclarece que, quanto mais elevado é o grau desse espírito, maior é a tranquilidade que ele tem na consciência e a paz no coração. Eles não ficam emocionados, por assim dizer, nem se alegram, nem se entristecem, como as almas da Terra, como nós. Nós sofremos muito ainda, né? Somos mais... acho que a palavra talvez seja dramáticos, né? Entre aspas, aí, mas mais
colocamos mais dramaticidade nesses nossos sofrimentos por não entendermos ainda que eles são para o nosso bem, para o nosso crescimento, né? A alegria pura e o prazer espiritual faz com que os espíritos irradiem mais amor e eles se sentem felizes de um modo diferente de nós que estamos encarnados. As dores e as aflições são para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas, mas que depois que essa alma supera essas tribulações que são causadas pela falta de harmonia espiritual, pela essa imaturidade espiritual, depois que passa isso, esses tipos de inquietação desaparecem e a nossa mente entra em um chamado estado de graça, numa vibração maior, mais próxima ao que a gente chama de a paz espiritual. Os espíritos sofredores, eles ajudam, né, a cuidar daqueles que sofrem, dando-lhes ânimo novo através das intuições que nos falam ao coração, que nos falam à alma, para que essas intuições, para que nós andemos, para que nós trabalhemos, que nós persigamos o sucesso naquela questão com coragem, né, que é o que nos move para frente, porque dessa forma a nossa relação com essas questões, nossos sentimentos que aquilo é ruim, de que aquilo é mal, aquele sentimento vai se reduzir, teremos mais forças para enfrentar essas questões, e aí, as enfrentando, teremos essa esperança de que as coisas vão dar certo, e aí a gente alcança esse sucesso, e na esperança de uma felicidade que vai ser ali momentânea, mas que vai se prorrogar para o futuro. Itamar, você pode passar o próximo slide, por gentileza? Aí temos a questão 976A. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes? Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daquele a que amaram na Terra não lhes perturba a felicidade? Aí Kardec já foi mais fundo. Poxa, será que é lá, aquele irmão que foi parente meu, em algum momento lá, ele não vai sofrer porque eu estou sofrendo? E aí os espíritos respondem muito claramente. Se não vissem esses sofrimentos, é claro que eles seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Então, não é que eles não sofrem, eles têm uma outra percepção dessa nossa realidade, né? Eles sabem que estes são úteis ao vosso progresso, e se os suportares com resignação, afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Então, eles se sentem muito mais atingidos, preocupados com a nossa inércia, com a nossa falta de vontade, com a nossa falta de coragem em enfrentar essas questões que nos surgem. Muitas vezes a gente fala aqui, né? Pelo nosso próprio programa reencarnatório, a gente mesmo prepara, a gente sabe o que a gente vem encarar, a gente esquece, né? O véu de esquecimento está aí para isso, mas na verdade a gente sabe que a gente vai enfrentar as nossas dificuldades, vamos enfrentar aí os nossos desafetos de vidas passadas, que são aqueles momentos que a gente fica, meu Deus, como vai ser esse negócio, né? Como é que eu vou enfrentar isso aqui? Nesse momento, esses nossos irmãos aí de luz que estão próximos de nós, eles estão ali para nos dar força, para nos dar o ânimo, para nos dar a coragem, para que a gente supere isso. A falta desse ânimo, dessa coragem, desse enfrentamento, e aí essa lição vai ficando cada vez mais dura, isso sim é o que preocupa eles, né? É isso que os nossos amigos aqui estão trazendo para nós. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração. Sim, mais uma questão aqui que trazida também pelos esclarecimentos de Miramês. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é nelas que são despertados os valores,
os talentos divinos que, por vezes, dormem no coração. Todos os que despertaram para a luz têm esse entendimento espiritual, e, na verdade, é como eles... deixa eu usar essa frase aqui direito, senão ela vai ficar com sentido truncado. Porque a gente sabe, né, que temos questões espinhosas pela frente, temos que enfrentar os nossos desafetos, que não vão faltar ao longo do nosso caminho. Isso pode acontecer ao longo de toda a nossa vida, em função das nossas dívidas pretéritas, né? E o trabalho que a gente tem para aprender a suportar essas questões, até podem, em alguns momentos, podem serem agressões vindas desses irmãos que podem estar aqui encaminhada conosco, mas que estão com entendimento ainda em grau inferior ao que nós estamos buscando alcançar, né? Podem nos afetar e aí deixar a gente combalido nesse enfrentamento dessa nossa, vamos dizer assim, dessa nossa questão, dessa necessidade de superação que a gente possa ter diante de algum problema, né, que tá na nossa vida aqui no nosso cotidiano. Mas os espíritos superiores, eles passaram já por tudo isso passam por tudo isso com o bom ânimo, passando a gente essas boas energias, fazendo com que tenhamos ânimo, vencendo também esses nossos, como é que eu vou dizer, essas energias que chegam até nós, orando por nós e trazendo para nós essa intuição, essa força e essa coragem para que a gente supere as nossas dificuldades, né, as nossas dificuldades nessa nossa caminhada aqui. É isso. E, claro, né, falando também de Jesus, Jesus é o nosso, né, é o nosso orientador maior. Tudo isso é feito de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Para não parecer que eu estou falando tudo isso, mas tudo isso está conectado com o nosso mestre maior, Jesus. Questão 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e se não, sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença da sua vítima. Tenho até medo dessas respostas curtas, eu sempre falo isso para vocês, né? Uma frase não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Nossa, ou seja, os nossos, como é que a gente fala? Os nossos enfrentamentos estão ali do nosso lado. Para quê? Para a gente poder enfrentar e superá-los, né? E muitas vezes passamos mais de uma vez por aqueles enfrentamentos para que possamos realmente aprender aquela lição. Então, vou trazer aqui algumas questões, ainda antes da gente continuar nessa pergunta, que ela tem A e ainda tem em Kardec, né? Deixa eu ver onde que está aqui, peraí. Então, em presença dessa vítima, né? Essa vítima está frequentemente, comumente, junto ao seu ofensor. Mas há duas presenças que a razão nos faz crer para maior elucidação, é o que diz Miramês, né? A primeira é a da própria vítima, quando ela não tem compreensão, ela, por lei, a garante, acompanha o seu algoz cobrando o que a ignorância lhe fez, perturbando sua vida. É aquele irmão que fica ali do lado, que pode ficar perturbando, né? Quando encarnado e também quando desencarnado. Ele está cobrando uma dívida que, se tiver encarnado, pode ser de desconhecimento de ambos, mas o sentimento está ali, a energia está ali, e está um no enfrentamento com relação ao outro. E também pode acontecer na questão dos encarnados que a gente conhece, né? São os obsessores. Essa vítima, ela se esquece quase sempre de que ela mesma atraiu esse escândalo, e o perseguidor e perseguido juntam-se no sofrimento pela assistência do tempo, começam a despertar os seus valores espirituais, e aquele que despertar primeiro é o que se liberta, perdoando ou trabalhando para a liberdade do outro. Isso é sempre um benefício, pois Deus concede que os dois se unam por lei de afinidade,
mesmo que aparentemente no mal. Às vezes a gente tem aquelas relações que são tão próximas, que são tão difíceis, né? Pode ser uma situação em que os dois, com o tempo, estão modificando aquele laço energético para um laço de amor, ou para um laço positivo, um ajudando o outro. Aquele que desperta, e desperta primeiro, perdoa, né? Ele já alcança um outro nível, um outro patamar. Ele limpa o cordão energético do lado dele e o outro vai fazer vai ter esse mesmo movimento quando ele estiver mais esclarecido. A outra forma, que né, Miramês fala em duas formas, a outra forma de estarem juntos seriam as vítimas e os ofensores, né, das vítimas e ofensores, é pela via da consciência. Ela reproduz para o artista do mal tudo o que ele fez, que surge na sua tela mental de modo mais claro, como se estivesse reproduzindo o mesmo escândalo. Esse sofrimento é mais acentuado que o primeiro. É quando a gente, por exemplo, tem um trabalho de desobsessão, aquela conversa, né, que a gente já presenciou algumas vezes, quem teve oportunidade de trabalhar com isso, passou por né, pela sessão lá, pelo tratamento na desobsessão, por exemplo, que há aquela conversa em que é mostrado para aquele irmão o motivo da desavença, o que iniciou, e aí ele percebe toda sorte de mal-entendidos e, enfim, de coisas equivocadas que foram feitas, e aí ele perdoa uns, né, vão se perdoando e vão, aí nesse caso, seguindo para limpando essa relação dessa energia dissonante, e aí seguindo, por exemplo, para uma colônia espiritual para se renovar para uma próxima oportunidade de encarnação. Então, são várias as maneiras, né, de se cuidar disso. Quando encarnados, às vezes é mais difícil, é aquela relação difícil, que às vezes a gente encontra entre famílias, entre chefes e maridos, né, casamentos, enfim. São coisas que a gente tem que aprender a, talvez, enquanto encarnados, visualizar além do que a gente está vendo ali, daquele movimento, né, direto. Quando a relação começa a ficar muito truncada, né, a gente para, né, tem alguma coisa aí que não é de agora. Né? Tem aqueles sentimentos que são coisas a gente a resolver. Né? Ah, pode colocar lá para mim, por favor? O Castão já botou, né? Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos dos que dele foram vítimas, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Eu não consigo nem imaginar como deve ser difícil você estar ali frente a frente com aquele irmão que você maltratou, ou com aquele que te maltratou, que te foi injusto, sei lá, deve ser muito difícil, né? A consciência é um tribunal que não cede a choro nem a promessas vazias. Ela somente se aplaca pelo esgotamento dos efeitos. Olha só o que diz Miramês. Uma vez cessada a causa, pela caridade, pelo amor, pela compreensão, pela paciência diante dos seus resgates, aí sim a consciência aliviada é força para a renovação espiritual. Tem todo esse trabalho aí para que seja limpo, que seja, vamos dizer assim, essa energia dissonante seja trabalhada, seja transformada em amor, para que aquilo, que esses laços ali, né, sejam desfeitos, que o tribunal da consciência, não adianta você chorar, ele está ali, você sabe que você fez errado. Você tem que encarar, né, a realidade dos seus atos, se perdoar, porque está feito, está feito. Vamos melhorar dali para diante e vamos procurar resgatar através de boas ações, através de ações que você possa fazer por aquele irmão e transformar, né, aquela situação numa situação melhor. Claro que isso não é fácil, gente. A gente falando assim é tão bonito, né? Mas isso requer da gente todo esse esforço que ele fala aqui, de paciência, de caridade, da autocaridade, do auto-perdão, principalmente, né? A gente precisa trabalhar isso também. Não é só aquele outro irmão que a gente sabe que saiu da linha, né, em algum momento, mas nós também precisamos muito do auto-perdão. E também complementando toda essa questão, a gente
fala também da oração, que a gente não deve esquecer da oração todos os dias para os que sofreram pela invigilância. O mundo atual está repleto desses dramas, o que nos dá coragem e estímulo para ajudar as almas comprometidas a aliviarem esses fardos pesados dos seus ombros, livrando-se do fogo do inferno íntimo, que é esse da consciência, aquele que nos consome, né? Que causa todas as ações maléficas capazes de fazer sofrer terrivelmente. Você sofre quando você tem consciência de que você fez alguma coisa muito errada, porque aí quando você alcança esse grau de compreensão, você vai sofrer com isso, então você precisa aí cuidar do auto-perdão, e você também tem que ser capaz de entender que aquele irmão que você maltratou também está sofrendo, então você aí pode trabalhar para que você possa resgatar, né, desfazer aquelas situações as quais você participou ou foi o causador. Esse sofrimento, né, essa questão desse sofrimento, é o que Deus nos lega, é onde Ele nos lega as lições imortais do amor e do perdão, que era o que eu estava falando agora, né? A gente transforma essas relações, esses atos equivocados, a gente transforma esse sofrimento em lições de amor, de perdão, de caridade, né? Pode passar o próximo slide, por favor, Tamar. Acho que a gente ainda está na segunda questão, ainda tem mais, mais duas. Ah, não, peraí, esse aí é Kardec? É, tá certo. Então, Kardec fez uma complementação com relação a essa questão, tá? Aí começa, fala Kardec. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente de todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Nós vamos transparecer isso, né? Fica lá no nosso campo áurico, está na cara ali, quem puder vai acessar a nossa caixa. Então, todo mundo que está do lado vai saber o que a gente fez. Não adianta fazer a cara de paisagem que muitas pessoas fazem quando estão aqui, né? Aquela cara de sócio, não adianta. Lá está tudo claro, é muito objetivamente se sabe o que o outro fez. É quase uma fofoca astral, né? Vamos colocar assim. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. Está ali, está na cara, não tem como fugir. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo de que o homem de bem, por toda parte, só encontra olhares amigos e benevolentes. Nossa, deve ser muito difícil. Vamos trabalhar direitinho para a gente não precisar passar por um constrangimento desse tamanho, né? Um constrangimento do lado espiritual. Nossa, mãe do céu. Continuando, Kardec, para depois eu fazer mais alguns comentários. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas. Enquanto a alma do homem perverso é presa na vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. A gente falou do gozo do justo, da felicidade do justo no nosso encontro passado, né? Nós falamos sobre isso também na semana passada. Quando a vítima, né, vamos aqui nas considerações de Miramês também sobre esse assunto. Quando a vítima é um espírito elevado ou que se eleva, o ofensor depara com a sua imagem na profundidade da consciência. Não que a vítima o deseje por já ter perdoado, mas pela força da lei. Então, embora aquela vítima possa ter perdoado aquele irmão, se for um espírito mais elevado, um espírito mais iluminado, a lei divina, as leis todas que nós temos aí, a lei de causa e efeito, vamos falar da lei do trabalho, a lei de justiça, amor e caridade, todas essas leis vão trazer a lei da destruição, né? Vai trazer tudo isso, essas leis elas agem independentemente do perdão daquele irmão que sofreu a causa. Ele vai ter que, esse irmão vai ter que, vamos dizer assim, trabalhar os aspectos que estavam equivocados para que ele supere aquilo e ele limpe, vamos dizer assim,
o seu espírito, o seu perispírito, e fica com a sua alma mais livre, né? E aí sim, depois de limpa a consciência, o ofensor guarda as lições, então ele aprende com o que ele fez de errado e passa a trabalhar em favor dos que padecem das mesmas agressões, igual às que ele mesmo fez em tempos passados. Então, embora ele já não tenha mais o que pedir de perdão, porque ele já foi perdoado por aquele irmão de luz, mais elevado que ele, mas ele pode sim fazer o trabalho dele, trabalhando junto com aqueles que estão a caminho daquele mesmo erro, impedindo que aquele irmão siga naquele caminho equivocado, né? Os justos, as almas puras, trabalham sempre sem se contaminarem, porque eles já superaram aquela etapa. Por que esse interesse em ajudar, servir e amar os que já sofrem ou passam por esses caminhos de contraste? É porque eles já passaram por isso e outras entidades os ajudaram a caminhar com mais ânimo. Então, é um puxando o outro, é um dando a mão para o outro, né? Ninguém é, é aquele irmão que vai na frente carregando a luz, né? Na frente dele tem um outro carregando a luz para ele, e assim vai. E a gente vai assim fazendo aquele trabalho, embora seja um trabalho individual, a gente está trabalhando para o coletivo, a gente está trazendo aquele irmão que está precisando de luz, vai estar ajudando aquele irmão a superar as suas faltas, né? Todos os espíritos, sem exceção, trilham os mesmos caminhos, somente as faltas, as dores, os problemas, as desarmonias diversas os fazem despertar, perdão, para a luz que existe na sua intimidade. Então, é assim que são despertados os espíritos para a sua melhora na sua caminhada em direção à luz, e para isso é que a doutrina dos espíritos, através do Jesus, do Mestre Jesus, trouxe para trouxe essa doutrina para mostrar como pode ser feito esse trabalho, mostrar toda a misericórdia divina que está agindo nesse meio, nos dando condições de superar esse mal que todos tivemos no passado e caminharmos em direção à nossa perfeição através da prática do bem, né? E quando essas lições forem todas aprendidas, aí sim a gente vai deixar de ser aquela alma sofredora e vamos sentir a presença de Deus abençoando a nossa caminhada, essa construção dessa caminhada em direção à perfeição. E aí, achei muito interessante essa explicação que ele deu aqui no final, foi que a vítima desaparece da sua consciência, já que ela, em muitos casos, estava trabalhando para a sua recuperação no silêncio, de forma que a vítima e o ofensor vão se unir para o trabalho com Jesus em favor da humanidade. E é aí que está o trabalho de Jesus no coração das criaturas, é a fraternidade crescendo e o amor multiplicando os amigos no coração da vida. Não é bonito isso? Então, aqueles irmãos que conseguem perdoar aqueles que fizeram mal, eles também vão auxiliar os que estavam, com base na experiência que eles tiveram, eles foram ajudados, então eles vão ajudar quem está precisando desse auxílio, desse caminho, dessa luz, dessa intuição. É quando nós somos todos inspirados pelos nossos guias, amigos espirituais, para seguirmos no nosso caminho do meio, né? A questão 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Aí, resposta dos espíritos. Não, porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. Então, é como superar, né? Você supera aquele ponto que você estava. Você não fica com aquela sensação de culpa. Não. Fiz errado, aí você corrige, aí você vai para frente. E guarda a experiência, você guarda aquela situação como uma passagem na sua vida para você não venha cometer esse erro novamente e servir também de inspiração para né, a quem você vai poder ajudar na sua caminhada também, né? A Kardec
Peraí, deixa eu ver, desculpa, já estava pulando aqui. Mesmo depois que o espírito culpado limpa as suas faltas da consciência, elas deixam alguns liames espirituais para o futuro? Essa é sempre a pergunta de muitas pessoas, né, que desejam conhecer na profundidade as jornadas de ascensão que temos quando desencarnamos. As faltas cometidas no processo de despertamento da alma para uma vida maior, elas realmente trazem algum transtorno, reveses, todos os tipos, mas Deus não é carrasco, né? Na verdade, ele não faz ninguém sofrer mais do que sofrer mais do que o outro. E a nossa consciência, depois que ela fica limpa pelas bênçãos do arrependimento, e também com os ajustes que a gente faz na nossa caminhada com esses irmãos que estão ao nosso lado, ela faz com que esse caminho se torne mais limpo, sem essas energias deletérias, limpando a desarmonia nesse caminho, no caminho da nossa evolução espiritual. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu possa colocar. A minha vista deu uma embaçada aqui. As falhas que cometemos, que seriam esses pecados das mais variadas categorias, Miramês coloca para a gente que elas podem se comparar com a lama que a gente vem a sujar, por exemplo, um carro. A gente, depois que quando a gente supera essas dificuldades, quando a gente supera esses pecados, essas falhas, é como se a gente lavasse essa lama e aí a gente se purifica, se limpa daquela questão e podemos ir adiante já com aquela lição aprendida, limpos daquela energia que nos fez ficar para trás, né? Elas vão serem limpas da nossa consciência, mas elas fazem parte desse sistema indispensável para acordar a nossa alma, acordar o nosso espírito, e vão se transformar em virtudes pelas bênçãos do Criador e dessas lições que nós aprendemos, que transformam, então, a nossa vida. Né? Questão 979. Desculpa que são muitas questões, então não estou dando muito tempo para a gente poder conversar. Estou fazendo meus comentários, mas acho que depois a gente pode, sobrando um tempinho, alguém quiser fazer alguma colocação, a gente volta. Então, questão 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas por que ainda tem de passar para acabar a sua purificação? Resposta. Para a alma ainda maculada são, ou seja, aqueles que ainda estão com questões a serem ajustadas, né? Vamos colocar assim. Daí vem que ela não pode gozar da felicidade perfeita, senão quando já esteja completamente pura. É aí que a gente fica, às vezes, né, indo e voltando, limpando aquilo que precisa ser limpo, fazendo os reajustes, ora um pouquinho mais, outra hora um pouquinho menos, até que aquela situação seja resolvida, né? Aquela aresta seja parada, ou que aquele resquício daquela lama, para usar a ideia que o Miramês usou, que a gente aí sim possa estar com nossa, né, tudo bem limpinho, aquela lama tenha sido retirada, para que a gente possa, nossa alma possa brilhar sobre esse aspecto, né, sobre essa prova que a gente estava enfrentando. Cadê aqui? Para ela, porém, que já se levou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Não que seja completamente bom, para aquela, porém, que já se levou, nada. Então, aquela que já superou aquela questão, já está superada, ela já entendeu qual era o processo que havia ali, ela teve o entendimento daquilo, guardou aquela lição para si, que é o mais importante, por isso que ele fala que passa a fazer parte da nossa virtude, a gente assume entendeu aquele processo, traz para a gente, então, a qualidade, né? E aí sim passa a fazer parte do nosso íntimo, e aí nós estamos com o nosso pé espírito limpo daquela laminha, né? E aí Kardec comenta, acho que está no próximo slide, Itamar, você pode passar, por favor? Obrigada.
Esse comentário de Kardec. Goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Essa limpeza, né, dessa lama que a gente estava falando aqui. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria, que cobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Isso é aquele negócio, você se sente feliz por toda aquela sua caminhada, que tenha sido difícil, mas que você já entende que aquela caminhada foi necessária para você alcançar o seu grau de aperfeiçoamento, para você fazer essa, essa limpeza, esse burilar no seu espírito, né? Você fica feliz por ter superado aquelas questões, e aí levanta-se-lhe o véu, ou seja, aparece ali então as questões que você vai poder trabalhar para frente, voltar, por exemplo, para ajudar aqueles irmãos, tudo isso faz parte desse véu que estava encoberto ali, você ganha um outro grau de compreensão das verdades espirituais, vai estar mais aberto à possibilidade de trabalhos que você vai poder fazer, e aí entender as maravilhas da criação, acho que é uma coisa que a gente busca, né, para tentar entender todo esse emaranhado de relações, de energias que estão no nosso entorno, que a gente podia entender só um pouquinho mais agora para poder, né, transitar melhor nessas questões, mas já que não nos é permitido, ou então nós estamos nessa caminhada, né, vamos embora, estamos aí para isso, pedindo, né, que os nossos amigos espirituais nos inspirem muito e nos equilibrem o tempo inteiro, trazendo para a gente inspirações e sabedoria para a gente poder enfrentar as nossas dificuldades no dia a dia, que há momentos que são difíceis, e a gente está buscando essas perfeições divinas aí, que elas apareçam para a gente e nos dão aquele alento que estamos indo no caminho certo. Aí deixa eu ver se tem mais aqui alguma consideração de Miramês para a gente. Ah, ele fala o seguinte, que eu achei também muito interessante, que o espírito que sofre antecipadamente com as provas porque deve passar no seu autoaprimoramento é aquele que ainda está, ele até fala assim, conectado às trevas, eu diria que ele está muito conectado ainda com a matéria, ele ainda está buscando aquele entendimento do que a gente precisa entender para se tornar melhor, né? Ainda está, eu vou sofrer muito. Não, mas a gente tem que entender que são processos que são necessários da nossa, vou chamar assim, a nossa cura, né? A gente superar essas dificuldades, muitas vezes é uma questão de cura mesmo, né? E a ignorância ela que é a fonte dessas apreensões. Então, se você for ignorante naquilo ali, se você não conhecer as verdades espirituais, ou não buscar essas verdades espirituais, você vai ter todo um entendimento difícil, tudo vai ser mais complicado, tudo dá errado. Né? A gente, quando começa a entregar um pouquinho mais para Deus, então, tudo bem, esse problema está chegando para mim, então me dá uma ajuda aí para eu resolver isso, porque eu estou precisando passar por isso. Quantas vezes as questões com pessoas, né? É você, eu digo assim, esse problema é meu, porque quando ela começa a se apresentar a mesma questão com pessoas diferentes, para tudo, porque o problema sou eu, né? Não tem como ser diferente. Eu estou fazendo alguma coisa que está equivocada, eu preciso mudar alguma coisa naquele meu padrão. Eu que estou agindo, não estou agindo da melhor, mas não é o meu melhor caminho. Então, eu estou fazendo alguma coisa equivocada, porque é o mesmo problema. Eu estou com o mesmo problema com A, com B, com C, para tudo, que o problema sou eu, né? Eu tenho que mudar a minha perspectiva ali. E aí ele fala também o seguinte: a alma que se encontra mais purificada, ela já não sofre tanto quanto ela vem reencarnar para as novas lutas que ela precisa enfrentar para o seu burilamento espiritual. Porque parte, né, o seu espírito já se elevou, ele já conhece as verdades espirituais, então, para ele, nada existe de penoso, ou vou colocar assim, menos penoso, né? Ele já sabe que vai ter alguns enfrentamentos na carne, e vem preparado para esses enfrentamentos espirituais. Não é fácil, gente, não estou dizendo que é fácil, não, estou dizendo só que você vem um pouquinho mais preparado que você vai encontrar. Essas oportunidades que Deus dá para que a gente se alinhe, se
se enriqueça espiritualmente, são essas oportunidades que estão no nosso projeto reencarnatório. E que Deus nos ajude, né? Para que a felicidade perfeita seja alcançada, é necessário que passemos por todos os testes que queira Deus que passemos. Na verdade, que fazemos todos os nossos ajustes, né? É quando vamos ver através do cumprimento das leis espirituais que preparamos o nosso progresso reencarnatório para os novos ajustes e para o nosso crescimento e enriquecimento espiritual. Fomos todos criados com os valores imortais guardados nos nossos corações, mas como nos processos de despertamento, todos esses processos poderão receber os nomes que quiserem dar, eles vão surgindo e acendendo as luzes das nossas consciências. Esses são os responsáveis pela nossa felicidade futura. Nosso, a nossa felicidade ela vai ser construída através do nosso trabalho, no enfrentamento dessas questões, e que vão trazer para a gente, naquele futuro, aquele amor sem fronteiras, aquela, como é que a gente fala? Aquele sentimento de que as questões foram superadas e que nós conseguimos chegar mais perto de, da perfeição de Jesus, né? A gente está seguindo um pouquinho mais, ficando um pouco mais leves da nossa carga, do nosso fardo daqui, terráqueo. É isso. Estamos sempre encaminhada. É isso que eu queria falar para vocês, né? O nosso trabalho conosco mesmos passa pelo nosso aperfeiçoamento, pelo enfrentamento de todas essas questões, para que a gente possa chegar no gozo futuro, na felicidade futura. Obrigada, Itamar. Na felicidade futura, e é o nosso trabalho de aprimoramento que também passa pelo trabalho com o próximo. Obrigada, gente. Gratidão.